O pastor Wagner começou falando aqui sobre o nosso tema hoje, o livro de Juízes. A gente vai dar essa introdução ao livro de Juízes. E ele já vem com o tema o que deu errado. Isso já deixa por si só algo claro. Algo deu errado, né? Mas é incrível a gente parar assim e pensar assim, poxa vida, deu alguma coisa errado com Israel, considerando que saiu do Egito, que era a proposta do Senhor, e os levou para Canaã, que essa também era a proposta de uma terra que mana leite e mel, não é? Então, o que pode ter dado errado? A gente vai lendo lá na frente, eles vão estar lá, vão ter reis, monarquias poderosas, mandatos poderosos, né, que serão marcantes. Teremos Saul, talvez não tão grande, mas marcante também. Logo em seguida, Davi, Salomão. E, gente, são reinados incríveis. O que pode ter dado errado nessa brincadeira, né? Mas o pastor Wagner iniciou semana passada, ele começou dando uma mensagem aqui aos garotos, né, aos nossos jovens, e ele falou para que eles não perdessem a orientação dos pais de vista, né? E se nós formos ver Moisés, quando ele estava prestes a morrer, ele chamou o povo novamente à aliança do Senhor. E Josué, e eu vou fazer a leitura aqui de Josué 24, ainda não precisa abrir não. Josué 24, já é o último capítulo do livro de Josué. Ele vai falar assim: portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviram quando viviam além do Eufrates, no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolham servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou deuses dos amorreus cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso foi uma orientação de Josué, quando ele já está na iminência também de falecer, né? E deixar essa terra, se juntar com os seus antepassados, né? E cremos também na glória do Senhor. Mas e aí, o que aconteceu depois de tudo isso? É o que a gente vai ver agora, o livro de Juízes, né? Capítulo 1, que é o que eu convido vocês a abrirem. Eu vou tentar trabalhar alguns temas, serei bem breve, apesar de não terem deixado o meu relógio aqui para me poder ver as horas. Se eu passar, está falhando aqui lá. Se eu passar, a culpa é do Wagner. Eu vou tentar trazer aqui alguns temas, tentarei ser bem breve, que vai falar sobre liderança. Toda língua confessará ao Senhor, a união e a congregação, e, por fim, a desobediência tem consequências. Amém? Pai Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa me capacitar, Deus, a falar das coisas grandes do Senhor. Pai, eu sou pequeno, limitado, mas o Senhor é um Deus grande que pode me dar total condição, Pai, de transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos teus servos, à tua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, abrir o coração dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor possa dar a eles a iluminação necessária para compreenderem, ó Deus, a palavra do Senhor. Pai, que ela possa cair em terra fértil, em terra boa. Senhor, e que cada uma daqui possa sair transformado pela palavra do Senhor. Possa sair daqui, ó Deus, mais parecido com teu Filho Jesus Cristo. Pai, e mais desejoso de servir ao Senhor, Pai, para a glória do teu santo nome. Amém. Eu vou tentar fazer essa análise aí, né, ou levantar algumas questões sobre esse texto de Juízes. Não sou acostumado a fazer isso, é a primeira vez que eu falo fora da minha igreja, então estou um pouco nervoso. Se em algum momento vocês me verem lendo, é porque eu vou estar lendo mesmo. Eu deixei tudo bem escritinho aqui para eu não me perder, tá bom? Mas vou tentar ser bem breve. Juízes 1, quem puder aí abrir, vai falar assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus. Por enquanto aí, uma das críticas que nós temos aí a Josué é que Josué, ele não preparou um sucessor para si. Josué, ele foi preparado por Moisés para que pudesse dar sucessão aos feitos que Israel vinha, né, ganhando ali, já guerreando com algumas nações, já tinha derrubado ali 2 reis,
e então estavam para atravessar o Jordão e conquistar toda a terra que o Senhor havia preparado a eles. Mas ele morreu. Quando ele entra ali, ele faz algumas conquistas, Josué tem essas conquistas e tudo, mas ele não conquistou toda a terra que o Senhor havia prometido. Ele conseguiu algumas cidades, mas não foi toda a terra. E aí, ele vem a falecer. E quem fica no lugar de Josué? Quem vai dar continuidade a tudo isso? E o primeiro verso fala, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor. E aqui já deixa claro que não teve uma pessoa específica que foi diante do Senhor. Foi toda a comunidade. E aí tem essa crítica. Josué não preparou ninguém para ficar ao seu lugar. Mas será que essa crítica realmente é uma crítica válida? Josué realmente não preparou como Moisés preparou ele para poder permanecer ali? E uma das coisas que eu percebo é que não é bem assim. Às vezes nós temos uma crítica à nossa liderança, mas nem sempre essa crítica é justa ou válida. A primeira coisa que nós vemos é que nós precisamos de pessoas que se disponham a estar à frente, a aprender para poder suceder. Josué, ele esteve o tempo todo aos pés de Moisés, ele aprendeu com Moisés, mas não foi porque Moisés foi lá e falou assim, olha, vem cá, caminha comigo, porque quando eu for, você vai partir. E nós vamos ver isso bem claro quando Moisés ele vai orar e vai pedir um sucessor, e ele vira e fala assim, Senhor, levante alguém que faça esse povo ir à frente, que te ame, alguém que tema ao Senhor. Logo, ele não estava pensando em Josué, está aqui Josué, Senhor, abençoe a vida de Josué. Não, ele não fez isso. Então, a primeira coisa que nós vemos é, nós precisamos de pessoas que se disponham a estar à frente, pessoas que queiram aprender e dar seguimento àquilo. Vocês já pararam para pensar o que seria se talvez um dia o Wagner não pudesse estar aqui? Se chegássemos aqui pela manhã e o pastor Wagner não pôde vir, não pôde comparecer hoje, o que vai acontecer? Continuaremos tendo culto normalmente? Ou vamos virar as costas e vamos para casa? Alguém vai levantar e falar assim, gente, eu não vim preparado para isso, eu vim contando que o Wagner estava aqui, mas o nosso chamado é para adorar ao Senhor, e nós vamos fazer isso hoje, nós viemos aqui para adorar ao Senhor, e nós vamos dar continuidade a isso. O que vai acontecer se o Wagner não puder estar aqui? E eu estou falando de liderança, citei o Wagner, mas não se trata apenas do pastor. Nós temos os líderes de homens. O que vai acontecer se na próxima reunião de homens, ele não puder estar? Passou mal, a sua família teve algum imprevisto, ele não pôde comparecer. O Wagner vai ter que sair de casa também e estar aqui? Ou será que teremos homens que se dispuseram um dia a falar assim, não, eu vou dar continuidade a isso, eu vou fazer isso? Será que a cobrança realmente cai só sobre a nossa liderança em preparar alguém, em ter que virar para alguém, pegar no braço e falar assim, vem, você vai caminhar comigo de qualquer jeito, você querendo ou não? Ou será que ele tem que esperar os filhos crescer, virar para um e falar assim, olha, você é meu sucessor, porque você é o meu primogênito aqui, é você quem vai ter que dar continuidade a todo esse ministério. É assim que acontece? Nós vimos que com Moisés não foi assim, não foi os filhos dele que deram continuidade, não foram eles os seus sucessores. Então, antes de qualquer crítica aos nossos pastores, às nossas lideranças, homens, de mulheres, os nossos professores de escola dominical, são todos líderes que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, e são todos dignos de honra, são todos dignos de que nós nos esforcemos para dar continuidade a tudo aquilo que aprendemos, a tudo aquilo que eles têm nos ensinado. Então, a primeira coisa que eu percebo é, a liderança, ela precisa ser preparada? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem que realmente caminhar junto, mas primeiro depende de nós nos dispormos a fazer. Mateus 20, 25 a 28 vai falar assim, então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo.
pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o que o Senhor está falando é: eu não imponho nada sobre vocês. Vocês não estão sobre um jugo do qual eu coloquei sobre vocês. Vocês vão fazer porque vocês me amam e vocês vão desejar isso. E uma das coisas que eu gostaria de deixar para cada um meditar: como tem sido a sua relação com a sua liderança e como tem sido o seu coração com isso? Será que você tem sempre olhado para o outro e falado: nossa, eu acho que fulano poderia fazer isso tão bem, fulano seria ótimo? Ou será que você tem olhado e falado: Senhor, me ajuda? Ano passado, todo final de culto, nós líamos aquele texto que falava sempre: envia trabalhadores para a seara. Não é assim? Envia trabalhadores para a seara. Mas será que é só envia os trabalhadores? Ou será que esse ano nós também estamos fazendo a oração do: estou aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa enviar a mim. Eu sou esse trabalhador. Ou pelo menos disposto a fazer. Eu estou disposto a fazer parte desse povo que trabalha. Ou será que eu só quero ficar também sentado e vendo e colhendo os frutos? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda falando sobre isso: não somos nós quem escolhemos os líderes e os sucessores para o povo de Deus, mas o Senhor, como foi com Moisés, Arão e o próprio Josué. Estes foram levantados pelo próprio Deus e não por vontade humana. Ou seja, Josué ele não foi levantado porque Moisés quis. Josué ele foi levantado da mesma forma com que Abraão, Isaque, Jacó, e assim foi, inclusive o próprio Moisés, Arão, eles foram levantados pela vontade soberana do Senhor. O nosso pastor está aqui hoje não porque ele simplesmente quis. Um dia ele acordou e falou assim: quero ser pastor, que coisa boa, vou ser pastor. Não, foi o Senhor quem o escolheu para estar aqui. Foi o Senhor quem o elegeu. Números 27, 15 e 18, fala assim: então Moisés diz ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a toda criatura. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a ele alguém que os guie onde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito. Coloque as mãos sobre ele. E coloque as mãos sobre ele. Ou seja, o Espírito, que Espírito é esse que estava sobre Josué, para que fizesse que o Senhor orasse para ele e falasse assim: é ele, é aquele lá. Porque essa foi a referência que Deus deu para Moisés. Falou assim: ó, você vai escolher Josué, em quem está o Espírito. Quem colocou esse Espírito sobre Josué? Foi o próprio Senhor. Não é verdade? Então nós entendemos que o levantar de um líder não é a vontade humana. Por mais que nós possamos talvez pegar alguém, eleger aquela pessoa e falar assim: nossa, vamos investir na vida dele, vamos mandar ele para o seminário, vamos deixar ele fazer tudo que é treinamento que tiver ele vai estar fazendo, nós vamos arcar com tudo, vamos levantar aquela pessoa. Não. A primeira coisa que nós devemos fazer é: Senhor, levante alguém segundo a tua vontade, alguém que o Senhor quer, alguém que vai levar o povo à batalha, que foi o que Josué fez e foi pelo que Moisés orou. Alguém que vai levar esse povo a vencer. Alguém que ame o Senhor de tal forma que ele vai guiar o Senhor apesar de todas as dificuldades que irão aparecer. Apesar de tudo aquilo que vai aparecer contra, ele vai continuar amando o Senhor, amando o povo do Senhor de tal forma que ele não vai desanimar no meio da caminhada. Então, quem levanta as nossas lideranças são o Senhor. É o Senhor. Né? Então, são pessoas das quais nós precisamos realmente ouvir. Não estou falando de seguir cegamente, não é isso. Mas precisamos realmente ouvir como pessoas colocadas pelo Senhor em nossas vidas para nos orientar naquilo que precisarmos. Pessoas dignas de confiança, pessoas dignas realmente de honra, de serem honradas, amadas, pessoas que merecem a sua oração todos os dias, pessoas que merecem que você proste o seu joelho e na hora de orar, lembre-se deles: Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa restaurar as suas forças e para que Ele possa continuar com o trabalho do Senhor.
Você tem buscado auxiliar o seu pastor na árdua tarefa de conduzir o povo eleito do Senhor à terra prometida, ou acha que é responsabilidade dele formar seu sucessor? Ponto 3. Josué era quem liderava o povo de Deus, mas ele não fazia isso sozinho. Números 34, do 16 ao 18, vai falar assim: o Senhor disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeiem um líder de cada tribo para ajudá-lo com a tarefa. Não é tarefa do seu pastor ou do seu líder ter que lidar com tudo. É humanamente impossível. É impossível você, e nós estamos falando de comunidades pequenas, é impossível você olhar para uma congregação dessa e achar que o seu pastor ele tem condições de atender todas as suas necessidades, ou que ele vai estar ali todos os dias para você, está disponível para você apenas. Não é assim que funciona. Ele precisa de pessoas dispostas, e como eu disse, talvez você não vai ser esse pastor que estará aqui na frente, mas existem outras atividades na igreja, no reino do Senhor, que devem ser desenvolvidas, que devem ser feitas, e elas precisam de pessoas disponíveis, pessoas que vão olhar e falar: Senhor, eu estou aqui, que eu possa ser essa pessoa que vai ajudar o meu pastor, que eu seja essa pessoa que vai ajudar o meu líder de homens, que eu seja essa pessoa que ajude a líder de mulheres, que eu faça com que o ministério de crianças não pare, que ele continue acontecendo todos os dias. Então, não cabe apenas a ele, mas é responsabilidade de cada um de nós fazer com que essa igreja continue. Se as igrejas têm fechado, entendam, é responsabilidade dos membros. Eu estava conversando ainda há pouco com o Mário sobre um problema que eles tiveram no condomínio dele. E aí eu falei com ele, falei assim: cara, você me perdoa falar assim, mas isso, infelizmente, é responsabilidade dos moradores. Os moradores não cobraram, os moradores não fizeram, os moradores não se empenharam. E isso é o que acontece nas nossas igrejas. Nós achamos, porque temos um pastor ou porque temos alguém que está à frente, nós achamos que não precisamos fazer nada mais. Talvez o meu papel nessa história toda, nessa grande jornada, é vir e trazer a minha contribuição financeira. E a partir da hora que eu fiz isso, está tudo bem. Eu não preciso fazer mais nada, mas isso é um engano. O Senhor não te chamou para fazer isso. O Senhor não te salvou para te salvar, para que você pudesse todos os dias assentar na sua poltrona e ouvir a palavra do Senhor, virar as costas, ir embora e encarar mais uma semana. O Senhor te salvou para que você pudesse propagar o reino. O Senhor te salvou para que você fizesse parte. Tudo é obra dele, tudo é ele quem faz, mas ele te chamou para que você pudesse cooperar com ele, não porque você é bom, mas porque ele é gracioso. E foi para isso que nós fomos chamados, para poder fazermos parte dessa grande obra que ele tem feito neste mundo. Então, é o nosso papel nos dispormos e fazermos. Efésios 4, 11 e 13 fala assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Agora observe, Paulo vai falar o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mas alguns para pastores e mestres. Mas ele não falou, ele designou alguns para ficarem ali e aprenderem porque não pode fazer nada, que não podem contribuir. Ele designou alguns para fazer uma parte, outros para fazer outra parte, alguns outros para fazer uma outra parte ainda, mas todos foram designados a fazer alguma coisa, todos foram designados a fazer parte, a lançar mão dessa grande obra do Senhor, todos. Então não existe justificativa que você possa se dar para não se envolver nessa grande obra. Você não tem justificativa bíblica. O que você pode fazer é negligenciar o que você foi chamado a fazer, mas justificar diante do Senhor que você não foi chamado para fazer alguma coisa, ou que você não tem algum talento, não tem desculpa. Essa desculpa o Senhor não vai aceitar, porque foi Ele quem te capacitou.
Foi Ele quem te deu. Ele sabe exatamente cada coisa que Ele te deu. E Ele sabe a capacidade que você tem. Talvez você vai olhar assim e falar assim, poxa vida, mas o que eu sei fazer não tem aqui na igreja. Aqui na igreja ainda não tem. Eu gosto de trabalhar com os mendigos. E nós aqui ainda não temos esse ministério. Seja você a fazer isso. Seja você a dar esse início, esse start. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos alcançar os mendigos também. Eles precisam ouvir do amor do Senhor. Então seja você a fazer isso. Se a igreja não tem, vem cá, senta, conversa com o seu pastor, com o seu líder, conversa com alguém. Dê início, mas não dê desculpa. Porque a desculpa o Senhor não vai aceitar. Paulo, quando eu até falei que nós poderíamos talvez sentar aqui e contribuir com a nossa oferta, né? Eu me apego bem às palavras do Senhor, que Ele falou em Mateus 23. Ele falou assim, sim, quando Ele estava mencionando os fariseus sobre os dízimos e as ofertas. Ele falou assim, sim, vocês devem fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Aqui Ele estava falando claramente do cuidado das viúvas e dos órfãos, né? Do nosso amor, da nossa influência social. Essas seriam as coisas mais importantes que ele estava mencionando. Mas eu ouso dizer que esse cuidado com a comunidade do Senhor é tão importante quanto. Porque se nós deixamos de fazer, principalmente com os de casa, nós pecamos. O nosso primeiro ministério é com os de casa. E essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Ou nós nos tratamos como irmãos por acaso? Ou você chama o outro ali e fala, a paz do Senhor, irmão. E isso é só um jargão que sai da sua boca. Espero que não seja, espero que você consiga olhar para o outro e falar, é o meu irmão, é aquele em quem eu tenho que investir a minha própria vida, se necessário. Não é assim? Então, que nós possamos fazer, sim, as nossas contribuições, mas não achar que estamos isentos de fazer as nossas obrigações. Mudando agora um pouco de tema, nós vamos falar um pouco sobre toda língua confessará ao Senhor. E aí em Juízes 1, novamente, se vocês puderem acompanhar, do 1 ao 7, ele vai falar assim, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus. O Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei a terra nas suas mãos. Os homens de Judá disseram aos seus parentes da tribo de Simeão, venham conosco lutar contra os cananeus que vivem na terra que nos foi designada como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos de Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E os levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Aqui está fazendo uma menção de um rei, e esse rei, eu não posso nem falar que ele era necessariamente um tirano. Talvez ele era alguém que praticava a cultura da sua época. Todas as vezes que ele vencia uma batalha, o que ele fazia? Cortava as mãos, os polegares das mãos e dos pés dos seus opositores, para que eles ficassem impotentes ou inúteis para a guerra, pessoas incapazes de reivindicar novamente o trono, correto? Mas observem que no final, ele vai falar assim, do verso 7, ele falou assim, 70 reis comiam os polegares das mãos, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles, e levaram a Jerusalém, onde ele morreu. O fato é, ainda que nós, levados pela nossa cultura, pelo momento em que nós vivemos, nós possamos fazer algo que vá contra o Senhor, ou que vá contra qualquer coisa, não existe justificativa. A nossa retribuição virá. E ele reconheceu isso.
quando teve os polegares das mãos e dos pés cortados. Ele reconheceu: o Senhor fez isso comigo. Em Isaías 45, 22 a 23, fala assim: que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus, e não há outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo, e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua me declarará lealdade. Por isso em Filipenses 2, 9 e 11 fala: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que este rei, Adoni-Bezeque, talvez seja um título, e Adoni quer dizer Senhor Bezeque, então cidade, a cidade se chamava Bezeque, então poderia ser Senhor de Bezeque, ou Bezeque é meu Senhor, seriam possíveis as duas interpretações. O fato é que, na iminência da morte, ele reconheceu, o Senhor que ele usa ali é Elohim. A palavra Elohim normalmente é usada para se referir a Deus. Então, ele reconheceu que, mesmo tendo adorado durante toda a sua vida outros deuses, o que acontece no final da sua vida é obra do próprio Senhor, do Deus verdadeiro, o Elohim. E o que a palavra nos diz é que um dia todo joelho se dobrará, toda língua há de confessará o Senhor Jesus. Nós temos um ditado, e lá em Ribeiro a gente até brinca muito com isso, que nós temos um ditado popular que fala assim, que todos os caminhos levam a Deus. E nós não negamos isso, todos os caminhos levam a Deus. A grande questão é como você vai chegar diante de Deus, porque apenas Jesus Cristo, Ele justifica. Você chegará diante do Senhor com toda a certeza. Com toda a certeza, todos que passaram por essa terra, um dia se chegarão diante do Senhor. Todos os joelhos um dia se dobrarão diante do Senhor, toda língua há de confessar Jesus Cristo como o Senhor. Mas como que você vai fazer isso? Justificado ou não? Você vai esperar chegar neste momento para dizer: Jesus é o Senhor, e agora eu reconheço que a minha condenação é justa? Ou você chegará diante dele e falará: Jesus Cristo é o Senhor, e obrigado por sua misericórdia, por me salvar, por me fazer na vida poder entender que o Senhor é o Senhor, que o Senhor entregou a sua vida por mim? Como você pretende chegar diante do Senhor? Porque a única coisa que nós temos como certeza é que esse dia vai chegar. Que da mesma forma que o Senhor prometeu que Ele entregaria a terra de Canaã aos hebreus ali, e Ele cumpriu isso, nós também podemos nos pegar a essa palavra que afirmou que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele falou isso e nós podemos acreditar nisso. Essa é a razão da nossa esperança. É por isso que nós o louvamos, é por isso que nós o engrandecemos todos os dias. Essa é a motivação do nosso coração, um dia podermos nos encontrar com Ele face a face. E a questão é, nesse dia, eu vou falar muito obrigado ou eu vou falar o Senhor é justo? Porque isso acontecerá. Da mesma forma que Adoni-Bezeque reconheceu que o Senhor é Senhor de todas as coisas. O terceiro ponto, a união e a congregação, e talvez seja o ponto em que nós vamos trazer aqui, aonde algo deu errado, o que aconteceu de errado. Juízes, a partir do 8 aí até o 36. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram, mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa de Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada de Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otiniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim,
assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arade, no Neguebe. Então, a tribo de Judá se uniu com os seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zafete e destruíram completamente a cidade. Por isso, agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom, e os territórios ao redor. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. E olha que interessante, do verso 2 até o verso 20, nós estamos vendo Judá indo. É a primeira tribo que o Senhor falou: olha, vocês que vão atacar, porque eu tenho entregado a terra em suas mãos. E nós estamos vendo eles fazendo o quê? Eles estão indo, empreendendo contra essas cidades e saindo vitoriosos de absolutamente todas as campanhas que eles fizeram. Absolutamente todas as campanhas, elas foram bem-sucedidas. Afinal de contas, o Senhor entregou a terra a eles. Só que, no verso 19, tem algo que nos chama a atenção. O autor de Juízes, ele vai falar que eles não conseguiram expulsar os povos da planície. E qual foi a justificativa para eles não conseguirem expulsar os povos da planície? Ele vai falar que é porque eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. Mas isso me chamou bastante atenção, porque eu fiquei pensando, falei, Senhor, quando o povo saiu lá do Egito, os egípcios não tinham carros de guerra também? Eles não foram com carros de guerra e o Senhor não pôde destruir todos? Será que a única diferença é a roda de ferro? Essa é a criptonita do nosso Deus, aquela roda de ferro, e ele não pode contra carros de guerra? Só que aí você vai observar logo no começo, quando eles perguntam: Senhor, quem vai primeiro? Aí Deus vira e fala: vai ser Judá que vai primeiro. Judá vira e faz o quê? Eu vou chamar Simeão para ir comigo. E Simeão concorda. Mas está certo isso? Era isso que eles deveriam ter feito? Foi essa a orientação do Senhor? Vamos recobrar lá atrás. Quando eles saíram do Egito, como que eles saíram? Todos juntos. Quando eles atacaram os primeiros reis, quando eles atacaram Jericó, quando eles atacaram Ai, quando eles atacaram as outras terras com Josué, como que isso tudo foi feito? Juntos. Não foram todos juntos numa mesma empreendida, eles empreenderam na mesma coisa. Nós vamos atacar agora Jericó, vamos todos atacar Jericó, vamos todos derrubar Jericó. Quando nós formos atacar Ai, nós vamos todos atacar Ai, porque o Senhor chamou todos. Mas agora eles acharam que não precisam mais disso, porque grande parte da terra já estava conquistada. Eles começaram a achar que eles só precisavam de alguns parentes. E quantas vezes nós não fazemos isso? Ou talvez isso não tenha permeado as nossas mentes, por achar que podemos ser crentes cristãos sozinhos. Eu não preciso de uma igreja, eu não preciso estar com mais ninguém, porque a minha família é a minha igreja. Talvez um irmão ou outro, nós podemos ser igreja apenas nós dois. Lê do engano. Querido, Deus te chamou para fazer parte de um povo. Ele não te chamou para que você pudesse estar só. Ele te chamou para que você pudesse fazer parte de algo muito maior. Não acha que a igreja do Senhor são apenas essas pessoas que estão aqui? A igreja do Senhor é muito maior, isso é uma fração do que nós podemos ver. Isso é graça do Senhor podermos nos reunir, é graça do Senhor podermos estar aqui nessa manhã, olhar para a cara de cada um, olhar assim e falar assim: um dia estaremos na glória com toda a igreja do Senhor, com todo o corpo de Cristo, reunidos juntos, louvando ao Cordeiro. Ele não me chamou para estar só.
E se você tem dificuldades em reconhecer isso, clame ao Senhor, peça ao Senhor que mude o seu coração, porque está errado você achar que você pode ser igreja sozinho. Ser igreja sozinho é o mesmo que um tijolo virar e falar assim, eu sou uma casa. Você não é. Você não é uma casa. Você não é uma igreja sozinho. Hebreus 10, 24 e 25 fala assim, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor, das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E por mais que tenha algumas centenas de anos que o autor de Hebreus escreveu isso, o dia está cada vez mais próximo. Não pare para pensar que porque você cresceu ouvindo que o Senhor está voltando, que Ele deixou de voltar. Ele continua voltando, e se Ele estava próximo lá quando você nasceu, quando você começou a ouvir isso, ainda mais hoje, mais próximo Ele está. E ainda que Ele não volte para todos hoje, Ele está voltando para alguém todos os dias. Todos os dias Cristo está voltando para alguém. Então não ache que você pode viver, que você tem esse direito de viver uma vida só. A minha família, eu reúno com a minha família. Quando eu vou cear com a minha família. Glória a Deus, faça isso com a sua família. Nós somos chamados a isso, principalmente os homens. Essa é a nossa obrigação. Nós devemos realmente instituir o nosso culto doméstico. Nós devemos fazer isso dentro das nossas casas. Esse culto aqui, ele deve ser apenas um reflexo daquilo que aconteceu durante a nossa semana. A nossa alegria em estar aqui deve ser apenas uma alegria, porque durante a semana eu consegui me alegrar no Senhor, eu consegui me prostrar diante do Senhor, ainda que seja nos dias maus, eu consegui estar lá, e aqui eu consigo fazer esse reflexo do que o Senhor tem feito por mim. Então é uma verdade, você deve realmente se reunir com a sua família, você deve cear realmente com a sua família. Espero que tudo isso esteja acontecendo no seu lar, espero mesmo que tudo isso esteja acontecendo com a sua casa. Se não está acontecendo, reveja também, peça ajuda ao nosso pastor para que isso possa acontecer. Mas não deixe de estar só, porque no dia mau, são essas pessoas que vão levantar as mãos para você, são essas pessoas que vão te ajudar. Eclesiastes, se não me engano, vai falar que o cordão de 3 dobras, ele é mais resistente, não é assim? E como que eu agora posso pensar que eu sou a 3ª dobra? É o Pai, o Filho e eu. Não é assim. Não é assim. Nós fazemos parte de um corpo, o Senhor nos colocou no corpo. E essa é exatamente a analogia que Paulo vai usar. Nós somos um corpo. E se alguém está mal, todo o corpo está mal. Então, se você está fora do corpo do Senhor, existem 2 possibilidades. Ou você é uma prótese, que é o que o nosso pastor Jonas vive falando, que nós temos membros e às vezes tem prótese, aquela pessoa que não se envolve com o corpo de fato, ela não sofre com o corpo, porque ela é uma prótese. Ou então você já necrosou, que é o termo que os médicos usam para falar que você já está morto. Quando um membro do corpo morre, é porque ele necrosou, ele está morto e precisa ser amputado. Então que você não seja essa pessoa, que você não seja essa prótese que sofre junto com o corpo, que não sofre com o corpo, que não se alegra com o corpo, que não está envolvida ali com o corpo, que não seja você. Mas que você também não seja esse membro que já sofreu uma necrose, que ao ouvir a palavra do Senhor já não faz diferença mais. Você já ouve e fala assim, poxa vida, foi mais uma palavra, mas isso não está mudando nada na minha vida. E se por um acaso isso chegou a acontecer com você, que Deus possa te reavivar, porque Ele é o Senhor que dá vida, Ele conseguiu ressuscitar Lázaro, Ele traz os mortos à vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e se hoje nós nos reunimos aqui, é graça dEle, Ele é poderoso para fazer isso. Tudo que precisamos fazer é clamar a esse Deus, é buscar por essa vida mais uma vez. Então, se a palavra do Senhor, se vir ao culto, talvez já não tenha enchido mais o seu coração, não tem sido aquele momento alegre quando você acorda e fala, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia em que eu vou reunir com a igreja do Senhor, aqueles que eu não tenho condições de reunir durante a semana, aqueles que eu não posso ver durante a semana para adorar ao Senhor, hoje é esse dia, eu vou fazer isso hoje com a igreja do Senhor. Se isso não tem ardido em seu coração, clame ao Senhor, porque Ele continua trazendo os mortos à vida ainda. Ele continua dando vida.
1 Pedro 2, 4 e 5 fala: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas a rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Cada um de nós somos essas pedras vivas, edificando um templo para o Senhor. E que de fato tomamos posse disso. Que de fato sejamos essas pedras vivas, não pedras mortas, mas vivas, que edificam e que louvam o nome do Senhor. Para finalizar, nós vamos falar sobre a desobediência tem consequências. Juízes do 21 até o 2:5. A cidade de Hebrom foi entregue a Calebe, conforme Moisés havia prometido. E ele expulsou seus habitantes, descendentes das 3 tribos, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel. E o Senhor estava com eles, enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz. E eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles entraram e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Taanac, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gézer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Sidom, Alab, Aquzib, Elba, Afac e Reob. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam na terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam na terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat a trabalhos forçados. Quando a tribo de Dan, os amorreus, a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descessem a planície. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a essas terras, e jurei dar a seus antepassados e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deveriam fazer aliança alguma com os habitantes da terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinho em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceu sacrifícios ao Senhor. A partir do verso 36, se vocês acompanharam bem atento aí a nossa leitura, teve uma frase que começou a ficar marcante aí, que é: não expulsaram. O povo de Israel começou a empreender contra os povos daquela terra, mas não os expulsavam. E qual que era a orientação de Deus para o povo de Israel quando adentrasse Canaã?
é que todos deveriam ser destruídos. Eles não deveriam permanecer entre eles. Eles deveriam ser expulsos daquela terra. Mas, de repente, eles começaram a achar que era mais fácil manter os povos e colocá-los para fazer trabalhos forçados. Talvez na mente deles começou a passar o seguinte: para que eu vou cortar lenha e trazer lenha pesada? Para que eu vou fazer o tijolo para construir a casa, se eu posso pedir alguém para fazer isso para mim? Talvez as mulheres olhavam para os homens e falavam assim: para que eu vou ficar cozinhando? Tem alguém que pode cozinhar, então se você quer expulsá-los, pense bem na hora que voltar da batalha. Olha lá se vai ter comida. Aí o homem na hora falou assim: poxa vida, não quero ficar com fome, né? Vamos manter aqui alguns escravos, então, vamos mantê-los vamos forçá-los a fazer as nossas tarefas que não queremos fazer. E isso ainda acontece com nós hoje. Em dados momentos nós acordamos e falamos assim: para que ir para a escola dominical? Eu posso estudar em casa, outra pessoa pode ir numa conversa, numa roda de conversas, nós podemos conversar. Preciso da escola dominical. Para que eu preciso ler a Bíblia? Não é mesmo? O pastor vai ler. E ele vai chegar lá na frente e vai trazer toda essa exposição para nós. E esse ano, olha que maravilha, estamos tendo uma exposição de toda a Bíblia. Começamos em Gênesis, estamos chegando em Juízes. Para que dar o trabalho de ler a palavra do Senhor? Para que manter os jovens? Para que manter aí a pureza no relacionamento? Hoje em dia ninguém mais mantém, não é verdade? É algo comum. Para que eu preciso fazer isso? Para que eu preciso me separar? Por que eu preciso ser santo? Para que eu preciso obedecer? E esse foi o pensamento que os israelitas tiveram. Somos como crianças que acham que sabem mais que seus pais. Acham que uma proibição é mero prazer, né? É meramente para nos fazer sofrer. Não entendemos, achamos que nossos pais são ultrapassados. Não foi isso que o pastor Wagner disse semana passada? Para os jovens não acharem que os seus pais são ultrapassados. Mas achamos ainda assim. Mas com isso perdemos o que temos de mais importante, o que poderíamos ter de mais importante: a presença do Senhor. O povo de Israel perdeu de vista aquilo que eles mais tinham, aquilo que eles tinham de mais importante. Deus queria levar Israel para uma terra prometida? Queria. Ele queria dar, o Senhor quer abençoar a sua vida? Ele quer, claro que quer. É um prazer do pai, é poder dar algo de bom para o filho. Não é assim que o Senhor vai falar? Ele fala assim: olha, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá eu? Quem dirá o seu Pai Celestial? Não é assim? Ele está doido, ele almeja dar boas coisas, só que o de melhor que ele tem para dar é ele mesmo. Ele é o que tem de melhor. O seu pai é o que você tem de melhor. A presença do seu pai é o que você tem de melhor. Não ache que ele está te trazendo algumas proibições, ou se ele traz algumas regras para a sua casa, não é pelo prazer de te ver sofrer. Poxa vida, não vai naquela festa, você está proibido de ir naquela festa. Meu pai é ruim, meu pai é uma má pessoa. Não é, não é. Ele sabe que lá tem pessoas, tem coisas que não agradam, tem coisas que vão te levar para longe dele, que te farão sofrer futuramente. Ele sabe o que ele está dizendo, ele tem experiência de vida. Então, quando isso acontecer, não ache isso, mas tenha prazer na presença dele. E foi exatamente o que o povo de Israel perdeu. O povo de Israel perdeu de vistas o Senhor, aquele que os tirou com mão forte do Egito. Ele fez maravilhas, fez prodígios para eles. Foi ele quem fez nascer o maná, coisa que nunca aconteceu na terra, nem antes, nem depois daquilo. Eles puderam testemunhar, mas aquilo perdeu o incentivo, aquilo perdeu o porquê, o motivo, porque eles estavam olhando para a terra. Os olhos deles estavam apenas na terra. O que isso pode me trazer? O que isso tem para mim? E às vezes nós fazemos isso, achamos que reunir aqui é só um momento chato, de conversar com um e com outro, que muitas das vezes eu nem tolero, eu nem concordo com a ação que ele tem com o filho, a forma que ele cria o filho dele é tão errada, eu faria melhor, e eu não tolero tal irmão, eu não tolero tal pessoa.
e nós perdemos o que temos de melhor, a presença do Senhor. Nós deixamos de estar aqui, reunidos, que é um meio de graça do Senhor. Bonhoeffer vai falar no livro dele que só quem perde isso vai entender a graça que é poder se reunir com a sua família, a graça que é poder reunir com o povo de Deus. Ele foi entender isso e foi escrever o livro Vida em Comunhão, justamente porque ele perdeu. E aí ele se sentiu motivado, ele sentia tanta falta da igreja do Senhor, de poder reunir com o corpo do Senhor. E ele resolveu escrever para que os próximos entendessem e falassem assim, gente, não perca isso, não perca isso. Às vezes é difícil, às vezes o irmão é difícil, mas quem disse que você também não é? Quem disse que você é fácil? E graças a Deus o Senhor nos trouxe aqui, Ele não olhou para os nossos defeitos, graças a Deus Ele não olhou e falou assim, não, o Lucimar não vale. O Lucimar é uma pessoa tão difícil, de dura serviço, ele não aprende, ele não vale. Graças a Deus, porque o Senhor não nos deu pessoas iguais a nós, que nos fariam ficar no mesmo buraco a vida inteira. Graças a Deus, Ele nos trouxe pessoas que pensam diferente de nós. Graças a Deus, Ele nos dá essas pessoas diferentes de nós, que nos auxiliam quando nós não enxergamos a saída. Nós podemos olhar para o outro e falar, por favor, me socorre. Por favor, me estenda a mão, ore por mim. Você é um pouco diferente, pensa diferente, mas ore por mim, me ajuda, me estenda a mão. Essa é a graça do Senhor, isso é graça. Então que nós não percamos isso, não tiremos os olhos do Senhor, que você nunca venha para cá achando, eu vim aqui para que eu possa encontrar o irmão e conversar. Aqui não é um lugar social, ainda que temos um momento social e incentivamos demais que a nossa comunhão ultrapasse essas paredes, que vá além, que nós possamos realmente ir na casa do fubá, tomar um café, como ele está sempre convidando alguém, vamos lá em casa tomar um café, que isso possa acontecer de fato, de coração, que não fique aqui, porque o dia que você vem para cá, você não vem para encontrar com o irmão meramente, você vem adorar aquele que te salvou, aquele que te trouxe a vida, aquele que entregou a vida por você. Não perca isso de vista nunca. Hebreus 12, 13 fala, façamos caminhos retos para os nossos pés, para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. E por fim, Hebreus 12, 6, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Nós somos filhos do Senhor, para a glória de Deus. Ele nos aceitou como seus filhos, não porque somos bons, mas porque Ele escolheu nos amar primeiro. Que nós possamos sair daqui entendendo essas 4 coisas, essas 4 questões, que o Senhor possa realmente falar ao coração de cada um, em cada uma dessas questões, como tem sido o seu relacionamento com o seu líder, você tem reconhecido o Senhor, tem declarado o senhorio de Cristo, tem reconhecido de fato, ou apenas tem medo da morte, sabe? Você tem se unido à sua congregação com amor, você tem buscado estar com os demais irmãos, ou você acha que você pode ser igreja sozinho? E por fim, você entenda que toda a orientação que o Senhor dá, não é porque o Senhor é mau, é porque Ele nos ama. Amém? Deus Santo, essa é a palavra do Senhor, Deus, apresentada ao povo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um. Deus, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos adverte, mas porque o Senhor também nos consola. Porque no Senhor, ó Deus, temos a esperança de vida, a esperança, ó Pai, de um dia podermos estar contigo. Pai, deixando de ver como que por espelhos, mas podendo olhar face a face para o Senhor, aquele que nos trouxe a vida, Pai. Te damos graças, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Benção demais, não é? Eu ficaria ouvindo aqui mais 1h30, hein? Ficaria, glória a Deus. Foram abençoados com a vida do nosso querido irmão Lucimar. Ore pela vida dele, pela família dele, né? Por esse ministério que o Senhor tem o chamado, né? Em breve nós vamos estar enviando ele para outra. A gente gosta de retribuir, né? As coisas que faz com a gente. Então nós vamos enviar. Mas abençoe a vida de Lucimar. Foi bênção para a sua vida?
Glória a Deus. Obrigado, Lucimar. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Se foi... A mensagem está gravada no nosso YouTube. Nós vamos compartilhar o link. Você ouça, né, e compartilhe também com outras pessoas, né? Se falou com você, se abençoou você, que você compartilhe com outros. Amém? Coisa boa. Irmãos, nós já vamos terminar, né? Já veio... Cadê a pequenininha? Já foi lá e falou assim, pastor, eu vou cantar? Vai, calma. Deixa eu só dar um último aviso aqui, dia 6 de maio, sem ser este sábado, o outro, nós teremos o batismo. Amém. E após o batismo, nós vamos no dia 14 de maio, na ceia, aí nós fazemos a recepção de todos os irmãos. Amém? Aqueles que já passaram aí também pela nossa classe de catecúmenos. Falei em línguas para alguns aí. Enfim, nós teremos mais um encontro para aqueles que não puderam estar aqui no último. Então eu vou marcar provavelmente ou essa semana ou a outra para a gente ter esse momento aqui. Para os irmãos do batismo, eu vou chamar um a um, que eu quero conversar pessoalmente com eles. Amém? Grandemente. Vem cá, pastor Andrew, vamos orar aqui pelo povo. Em seguida, nós já temos a nossa bênção apostólica. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós te bendizemos, Senhor. Te rendemos graça, louvor e adoração por toda a instrução do Senhor que foi derramada em nossos corações. Pai, que a Tua rica palavra germine e crie e produza frutos a 30, a 60, a 100 por um. Que a nossa semana seja iluminada pelas palavras que o Senhor trouxe aos nossos corações esse domingo. Que nós venhamos ser conformados à imagem do Teu Filho e resplandecer a glória do Senhor durante toda essa semana, para a honra do Seu santo nome. Que a presença do Senhor nos acompanhe, porque assim como Moisés, a nossa súplica, Senhor, é que nós não, jamais, de modo algum, daremos um passo adiante se o Senhor não for conosco. Então seja conosco, nos guie, nos oriente, guarde os nossos caminhos, endireite as nossas veredas, sonde os nossos corações e nos leve por caminhos de eternidade, Pai. Nos leve para caminhos que glorifiquem o Seu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém? Agora nós vamos com as crianças. Hoje eu acho que elas não têm nada. Ele conta com quem? É só você falar também. Shalom. Senhor Jesus, por amor de Deus, o Pai, a comunhão, o Espírito seja a ti.